Em João 6:26, Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará naquele dia. Em Lucas 10:7 ele diz: porque digno é o trabalhador do seu salário. Ele havia enviado os 70, e de casa em casa, aquela casa que recebessem, ele diz para comer tudo que for oferecido, porque digno é aquele que está pregando o evangelho, que está cumprindo a grande comissão do seu sustento. Então ele está falando sobre trabalho para o reino, né? O salário seria a recompensa dada por Deus pelas boas obras, pela prática das boas obras e pelo esforço, ou uma punição, né? Porque no início ele fala: não levei ouro nem prata. E em Mateus 10:10, a tradução: porque digno é o trabalhador do seu alimento, do seu sustento. Em Mateus 16:18, Jesus diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então Jesus diz que ele edificará a igreja dele. Edifício espiritual somos nós somos lavoura, ele é o lavrador. E ele diz que seus discípulos, em Marcos 16:17, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E em Mateus 28:18 ele diz: ide fazer discípulos de todas as nações. Então eu queria falar sobre os trabalhadores do reino de Deus, né? Uma parábola em Mateus dos talentos, em Mateus 25, de 14 até 30, a gente poderia fazer uma analogia. Imagina que os pastores receberam 5 talentos, os líderes 2 talentos e o resto da igreja recebeu 1 talento. Imagina que a gente tem uma igreja com 10 pastores. Então quando Jesus voltar, aqueles 5 que saíram para negociar, que trabalharam, eles vão dar outros 5 para Jesus. Se a gente tem 10 pastores, então Jesus vai vir colher mais 50. Imagina que a gente tem 30 líderes e cada líder recebeu 2 talentos. Quando Jesus voltar, cada líder vai dar 60 talentos para Jesus. E imagina que o resto da igreja recebeu 1 talento, e nós temos 100 membros na igreja. Então, 1 vezes 100 talentos. Quando Jesus voltar, vai vir buscar 100 da igreja. Aonde que Jesus colhe mais? Com os pastores, com os líderes ou com a igreja? Com a igreja. Recebe 1 vezes 100 membros, 100 talentos, né? Os líderes 60, os pastores 50. Mas o que aconteceu na parábola com quem recebeu 1 talento, né? Enterrou, não trabalhou, não saiu para negociar, né? Ficou apenas ouvindo, observando os outros negociarem, mas não trabalhou. Mas qual que é a recompensa deste que não trabalhou para o reino, né? Qual que é o salário, a recompensa, né? Jesus diz que é um trabalhador mau e negligente, né? É um servo inútil, né? E o destino é lançar para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Então, se a gente fizesse uma outra analogia, né? Imagina que esse talento é o Espírito Santo crescendo em nós. E então, quando nós nascemos de novo, recebemos a promessa do Espírito Santo, né? O que aqueles que receberam 1 talento fez? Enterrou o Espírito Santo, apagou o Espírito Santo, negligenciou o Espírito Santo. E quando Jesus voltar, eu não posso falar assim: Jesus, toma aqui o amor, a mansidão, a paz, a longanimidade, o domínio próprio. Porque ele vai falar assim: isso foi eu que te dei, isso é fruto do meu Espírito. Eu quero saber o fruto de multiplicação dessa vida. Então nós não podemos devolver algo que Jesus nos deu. Nós temos que multiplicar, né? E a cada dia nós vamos crescendo e vamos multiplicando mais. Então, ou desenterramos o nosso talento e começamos a nossa carreira até completá-la, e começamos a combater o bom combate e guardar a nossa fé até o final, não negar Jesus. E no final receberemos o nosso salário, nossa recompensa, né? Que é comer do fruto da árvore da vida, que é a coroa da vida. Então, ou desenterramos o nosso talento, ou seremos enterrados junto com ele. E segue agora uma dinâmica
onde demonstra que precisamos fazer discípulos, porque discípulos fazem discípulos. Não podemos fazer crentes, pessoas que acreditam no Evangelho. Você vai levantando a mão. Quem ele falou, você levanta a mão, depois nós vamos contar. Arrependa, seja batizado, em nome de Jesus, e receba o Espírito Santo. Prepara, cronômetro, foi. Irmãos, vai cada um. irmãos, arrependa, seja batizado e recebe o Espírito Santo. Levanta a mão. Isso vai pro outro, corre, ao tempo. Arrependa, seja batizado e tome o Espírito Santo. Arrependa, irmão, seja batizado e tome o Espírito Santo. Arrependa, irmão, seja batizado. Receba. Levanta a mão. Quem ele foi, levanta a mão. Irmã, arrependa, receba o Espírito Santo. Pode ir, vai. Irmã, receba. 30 segundos. 30 segundos. Receba, seja batizado e tome o Espírito Santo. Arrependa, seja batizado e Espírito Santo. Arrependa, seja batizado e Espírito Santo. Aí parou 41 segundos. Ele atingiu quantas pessoas? Quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Agora nós temos aqui uma discipuladora. Tá? bom? Arrependa, seja batizado e receba o Espírito Santo. Levanta, vai e faça o mesmo. Beleza? Bom, A pessoa levanta e começa a fazer a mesma coisa que você. 41 segundos. Agora eu vou zerar. Tá? Prepara, vai. Arrependa, seja batizado e receba o Espírito Santo, tá? E faça o mesmo. Você levanta e começa a fazer o mesmo. Prega o evangelho. E faça o mesmo. Vai. Arrependa, Tá marcando o tempo. arrependa, seja batizado e receba o Espírito Santo e faça o mesmo, tá? Arrependa, seja batizado, receba o Espírito Santo. Arrependa, seja batizado e faça o mesmo. Arrependa, seja batizado e receba o Espírito Santo e faça o mesmo. Arrependa, seja batizado e receba o Espírito Santo. Amém. No mesmo tempo, alcançaram todas as pessoas. A pergunta é: nós precisamos fazer discípulos? Então, em Efésios 4:11, Deus estabeleceu 5 ministérios, né, pastores, profetas, mestres, evangelistas e apóstolos, para aperfeiçoar os santos, para desempenhar o seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Não está dizendo que esses 5 homens vão edificar os santos, a igreja. Esses 5 homens vão aperfeiçoar a igreja para desempenhar o seu serviço. Aperfeiçoar a igreja para ela poder trabalhar, para ela poder negociar o seu talento, para ela poder começar a carreira, combater o bom combate. E uma vez que a igreja está aperfeiçoada e trabalhando, vai ocorrer a edificação do corpo de Cristo. Então, por isso que esses 5 homens, se eles só cumprem o ministério deles e não formam outros, eles vão falhar, né? O evangelista não é só sobre sair na rua e pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônios. Ele precisa formar novos evangelistas para desenterrarem seu talento e começar o trabalho no reino de Deus. Assim como outros pastores precisam fazer novos pastores, mestres precisam fazer novos mestres, profetas, novos profetas e apóstolos, novos apóstolos. Então, a igreja aperfeiçoada, né, desempenhando seu serviço, sendo sal e luz do mundo, exalando bom perfume, não só sendo som do mundo, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, né? Isso quer dizer sacerdócio de todos os santos, Êxodo 19:6, 1 Pedro 2:9, né? Somos sacerdotes reais para proclamar virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esses 5 homens, esses 5 ministérios vão preparar a igreja para trabalhar, para desempenhar o seu serviço no reino de Deus, porque Jesus confiou um ministério para todos nós, que é o ministério da reconciliação, e nos confiou a palavra da reconciliação. Por isso que quando Jesus expulsava um demônio, né, ele fala, se pelo dedo de Deus expulsa o demônio, é chegar no reino de Deus. Né? Uma enfermidade de um cego, os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou? Ele ou o pai? Jesus fala,
essa enfermidade é para que seja manifesta a glória de Deus. Então toda a igreja trabalhando, desempenhando sua função, curando enfermos, pregando evangelho, expulsando demônio, batizando nas águas, batizando no Espírito Santo. Quando a gente reunir como corpo de Cristo, nós vamos ter a experiência que está lá em 1 Coríntios 14, 26. Quando reunirmos, todos temos algo para edificar e também sermos edificados, né? Uns têm salmos, hinos, profecias, testemunhos, ou sonhos, ou visões, ou revelações. Então sim, aí que a gente volta em Efésios 4:11, né? A igreja aperfeiçoada, desempenhando o seu serviço, vai ocorrer a edificação do corpo de Cristo, porque todo corpo edifica o corpo de Cristo. Desde que toda a igreja esteja trabalhando para o reino de Deus. Um texto que me chamou muita atenção quando eu estava lendo nessa semana foi o João 11, 47 e 48, né? Os principais sacerdotes fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Então, a verdade não é uma doutrina, uma teologia, uma religião, é uma pessoa, né? E essa pessoa ressuscitou e vive em nós, e nós precisamos demonstrar a vida de Deus dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós. Então, em Romanos 1:4, o Espírito Santo é o Espírito de santidade, né? Jesus nos deu o Espírito Santo para nos santificar, porque nós precisamos ser santos trabalhadores do reino, santos pescadores de homens. E também em Efésios 1:17 diz que o Espírito Santo é Espírito de sabedoria e revelação, né? Jesus disse: quando vier, ele vos guiará em toda a verdade, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então o Espírito Santo escreveu toda a Bíblia. Ele é o melhor professor para nos ensinar. Por isso precisamos não só ler, mas meditar nas Escrituras. Para terminar, eu queria deixar 2 exemplos. Um amigo meu me ligava, falava que estava muito triste, né? Ele havia sido batizado no Espírito Santo, havia sido ensinado a curar enfermos, pregar o evangelho, né? E ele me ligou muito triste e eu perguntei: o que você está fazendo? Ele falou: estou filmando e fotografando cultos. Mas, além disso, ele falou: não, só estou fazendo isso. Então, nós podemos estar fazendo muitas coisas, né? Teatro, dança, coral, e não estar fazendo o que Jesus nos mandou fazer. Nós precisamos trabalhar para o reino. Não estou dizendo que essas coisas são erradas, mas nós precisamos fazê-las paralelamente às coisas do reino, né? E porque imagina que... Porque a glória de Deus, João 15:8, é dar muitos frutos. Então, a festa no céu, juros diante de Deus, quando a gente acha a dracma perdida, a ovelha perdida, é quando um pecador se arrepende. Assim há festas, né? Eu glorifico a Deus multiplicando a vida que está em mim, né? Conversões, almas sendo salvas, né? Isso que glorifica a Deus. Talvez muitas pessoas pensam que tocar uma música é glorificar a Deus. A minha obediência glorifica a Deus. Se eu estou em boa consciência, coração puro, né, confessando os meus pecados, obedecendo a palavra de Deus, em santidade, eu continuo louvando e adorando e glorificando a Deus. Mas, se eu estou em desobediência, né, é como se Deus falasse assim: olha, deixa o seu violão no altar, vai lá, reconcilia com seu irmão, confesse um pecado uns aos outros, obedeça a minha palavra, né? Então, deixa a sua oferta no altar, vai lá, corrige e volta, porque o mais importante, né, é estarmos em boa consciência, coração puro, em santidade, com a vida na luz, em obediência à palavra de Deus. Então, dando um exemplo, imagina que eu deixei minha esposa sem tomar café, sem almoçar, nós brigamos, não nos perdoamos, eu pego o violão e toco uma música para ela: como é grande meu amor por você. Você acha que ela vai gostar? Não, ela vai achar que eu sou hipócrita, que grosso, né? Mas, se eu trato minha esposa com carinho, se eu cuido, se eu protejo,
Se eu supro, né, e toco uma música para ela, aí sim ela vai gostar. Então os sinais, ele não é para a igreja já crê em Jesus. Os sinais são para os incrédulos, né? E em Marcos 16:17 diz que todos que creem, sinais acompanharão, né? Se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados, falarão novas línguas e expulsarão demônios. Então Jesus jamais nos pediria para fazer uma coisa que Ele não nos deu autoridade para fazer. Então nem todos têm dons de língua, mas todos podem orar em línguas. Nem todos têm dons de profecia, mas todos podem profetizar, né? E assim por diante. Porque o Espírito Santo tem todos os dons.